editor do Repórter Ceará. Estou aqui com o escritor xeramobinense Bruno Paulino, que é bem conhecido na cidade, como também no Ceará. E ele está aqui para comentar sobre o novo livro dele, intitulado Pequenos Assombros. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Bruno, eu gostaria que você me dissesse quando foi que surgiu a ideia de você produzir este livro. Bom, esse livro é um livro de contos. São fechados 10 contos. Na verdade, eu criei uma cidade imaginária que se chama Boa Fé e ambientei esses contos na cidade. Esses contos eles versam sobre o sobrenatural, né? São histórias que vão tratar de visagem, lobisomem, zumbis, aí, trazendo para a contemporaneidade, um tema que é até bastante explorado pelo cinema e as histórias em quadrinhos, de quem eu sou leitor e ávido colecionador. Então surgiu um pouco dessa minha inquietação de relembrar histórias antigas que eu ouvia do sertão sobre assombrações e etc. E daí eu fui sentindo a necessidade de fazer um registro dessas histórias, ao passo que eu também criava muita coisa, né, em cima desses velhos temas que são comuns em narrativas do sertão antigo. Entendo. E no momento da produção, foi difícil produzir esse livro? Olha, já é o meu quarto livro, então assim, e todo livro ele é realmente um parto. Ele é realmente um parto, assim, tem todo um processo, um trabalho de elaboração, um processo de criação. A gente que escreve, e eu particularmente tenho essa prática de escrever e deixar ali um tempinho guardado na gaveta e só voltar ao texto com uns 2, 3 meses depois e ali poder cortar aquela parte que não está legal, ou então modificar o texto e ajustar a escrita e a narrativa, e de repente surge outra ideia e você encaminha, e de repente quando você está escrevendo. Então, enfim, quando eu pensei o livro, eu já tinha essa ideia. Não, eu vou enfechar todas as histórias numa cidade, como se fosse uma espécie de romance ou novela, mas que elas não se... As narrativas, embora elas se passem nessa mesma cidade, elas não se casam no texto, né? Elas têm apenas essa ambientação. E cada texto foi produzido de maneira individual mesmo, assim, não tinha essa ideia do coletivo. E depois foi só fechar nessa cidade e nesse espaço imaginário. Entendi. Assim, Bruno, a dedicatória do livro, ela é uma dedicatória específica para alguém, no caso, porque geralmente quando os escritores vão fazer um livro, escrevê-lo e tal, eles têm uma dedicatória específica para alguém, ou ele é, no geral, para todos aqueles que são apaixonados por ficção? Na verdade, tem uma dedicatória especial nesse livro, eu dediquei ao meu avô, que era uma pessoa que me contava muitas histórias de visagem, e eu me lembro bem, e ele tem uma história aí que eu me lembro bem dele contando, assim, eu intitulei A Butiche de Dona Guidinha do Poço. Acho que a primeira vez que eu ouvi falar dessa personagem, Guidinha do Poço, né, personagem do Oliveira Paz, inspirado numa personagem, uma figura real, que é a Marica Lessa, foi contada pelo meu avô, que durante muito tempo trabalhou ali naquela região de Canafístula. Ele trabalhava na fazenda Canafístula e ele trouxe essa história, e eu me lembro de ele contar dessa tragédia e enfim, depois eu criei aí um episódio que a Dona Guidinha aparece para uma moça que está morando na cidade, prometendo a ela riqueza caso ela tenha coragem de arrancar uma botija, né? Que é uma história bem comum do sertão, essa história das botijas. Então eu dediquei esse livro a ele, né? Mas também ele é um livro que surge muito dessa minha inquietação e dessa minha leitura de fantasia, do fantástico. Eu sou conhecido por ser um leitor de Stephen King, né, que é um escritor americano que trabalha com o terror e o sobrenatural. E também leio muito Edgar Allan Poe, é uma leitura que me cativa, além das histórias em quadrinhos que trabalham muito com essas temáticas da fantasia e do sobrenatural. Bruno, dentre os 10 contos, você tem algum que é seu preferido? Sim, eu gosto muito do conto Certos do Estranho Diário do Dr. Albuquerque,
que é a história de um médico que chega numa cidade do interior, no século XIX, num vilarejo, na verdade, e ele é recém-formado e chega nessa cidade do interior, e quando ele começa a atender seus pacientes, ele começa a ouvir relatos de aparição de lobisomem, e aquilo inquieta ele, e ele começa a escrever o diário. Esse conto é em forma de diário, também não é muito comum trabalhar no conto com diário, mas eu usei essa estratégia para contar essa história, e eu gosto muito do desfecho, até porque eu gosto também muito dessa figura do lobisomem, que é uma figura que perpassa todo o imaginário popular, né? Desde questões folclóricas mesmo à ficção e ao terror. Entendo. Então, se fosse resumir o livro, seria um livro de ficção que reúne histórias populares que fazem parte da cultura do sertão do povo nordestino, basicamente. Até o escritor Carlos Vasconcelos, que apresenta o livro, ele fez uma observação bastante interessante. Ele disse que o Pequenos Assombros é uma espécie de recordações do Recife Velho, do Gilberto Freire, que onde ele fazia esse tipo de resgate. Lógico, mas eu sou um escritor de outro tempo, né? Eu tenho outras influências também. Por exemplo, não é muito comum você ouvir falar de zumbis no sertão ou em qualquer outra narrativa, mas aí tem uma história que os zumbis emergem de uma barragem que está seca e destroçam toda uma cidade, que é a cidade de Boa Fé, que é a cidade que ambienta todas as narrativas do livro. Entendi. Agora me diga, nas suas palavras, como você resumiria esse livro? Na verdade, o livro são Pequenos Assombros, porque ele não é um livro propriamente de terror. Não é um livro propriamente de terror, ele é um livro de contos que trabalham com a ideia do sobrenatural, né? Com a questão metafísica, que a gente nunca sabe se aquilo é real ou não. Uma visagem para uma pessoa que crê que viu, por mais científico que ele possa ser, a pessoa, por mais conhecimento científico que essa pessoa possa ter, ela ainda duvida se aquilo é real ou não, ou se aquela experiência que ela teve foi real ou não. Então, o livro trabalha com essa tensão aí. Ele trabalha o tempo todo nesse jogo, entre o que é natural, físico, e o que é sobrenatural, metafísico. Os contos, eles têm essa tensão. Entendi. Pois, Bruno, a Sertão TV agradece a sua entrevista e, pessoal, fica a indicação, Pequenos Assombros, do professor e escritor quixeranguinense Bruno Paulino, para que vocês leiam, para que vocês possam realmente entrar no universo deste livro. Então, nosso muito obrigado por vocês terem assistido essa entrevista, muito obrigado, Bruno. Eu sou Lucas Albuquerque e esta é a sua Sertão TV. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará.